noite. Vamos continuar então o nosso estudo, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Nós estamos naquela sequência, já estamos há algum tempo, vamos ficar um bom tempo ainda, naquela sequência de versículos que inaugura o trecho do Evangelho de Mateus, e nós já vimos isso com a Ilha, quando ela esteve aqui, né? Na tarde em que ela falou para nós sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, ela mencionou que o capítulo 10 coincide, e a sequência dele, coincide com a temática, já que o Evangelho de Mateus ele tem essa natureza didática, pedagógica, né? Coincide com a temática da missão, né? E dentro dessa temática da missão, a gente está vendo justamente aquele discurso inicial em que Jesus orienta os discípulos quanto à missão, o comprometimento deles com a multidão, com os necessitados. Necessitados de ordem espiritual, necessitados de ordem material, né? Então nós estamos vendo o conceito de discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus, né? Nós viemos aí de uma sequência de 4 ou 5 reuniões, não tenho certeza, em que a gente procurou tornar acessível um discurso muito duro, um discurso que é um discurso intenso. Eu estou usando a expressão duro, mas não é o mais correto. Um discurso intenso sobre a questão do apego aos bens terrestres e às convenções humanas. Acho que esse discurso começou ali quando a gente tocou no assunto da queda de Judas. Estão lembrados? Ali começou esse discurso. Um discurso, gente, notem bem, que não é meu não, viu? É um discurso de Jesus. Nós estamos aqui trocando em miúdos, né? Miudinho. Nós estamos aqui extraindo o espírito da letra. É um discurso extremamente cifrado, ele está condensado mesmo em algumas expressões, que quando a gente descompacta isso, quando a gente fragmenta isso melhor, aí fica mais evidente. Mas basicamente, desde da menção a Judas, a queda de Judas, né? O último discípulo mencionado dos 12, na sequência, quando Jesus orienta os discípulos a não ir pelo caminho dos gentios, a não entrar nas cidades samaritanas, mas ir primeiro às ovelhas desgarradas de Israel. Quando nós falamos sobre gentios, samaritanos e agora, por último, sobre as ovelhas desgarradas de Israel, nós falamos sobre a profunda necessidade de ordem espiritual que tem caracterizado a humanidade nos últimos 2000 anos, pelo menos. E eu cito os últimos 2000 anos, porque dos 6000 anos de história civilizatória, esses 2000 anos são diferentes. Porque eles já são assinalados pela mensagem do Evangelho. Não é assim? Tá certo isso, gente? Tá claro? Então, basicamente, a temática discutida nas últimas reuniões, uma temática dura, intensa, é onde o calo aperta dentro do sapato, né? É onde a canelinha dói com a varinha de goiabeira, como diz a Ilha, né? É quando se fala sobre o nosso espírito consumista, né? A nossa vocação para o consumo, essa postura perdulária que caracteriza o nosso tempo, o apego às convenções, aos títulos do mundo, às riquezas de natureza material, de ordem material. Isso aí dói na gente, porque é algo que caracteriza o nosso comportamento muitas vezes. O que vai dizer o versículo 7 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus? Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Vamos repetir? Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Nós vamos analisar aqui uma expressão e 2 palavras. E vamos começar o versículo de trás para frente. Vamos começar pela expressão, reino dos céus. E eu quero começar o comentário sobre essa expressão, reino dos céus, que aparece no versículo, esclarecendo uma dúvida geral sobre a diferença entre reino dos céus
e reino de Deus. Não é assim? Tem hora que aparece reino dos céus, tem hora que aparece reino de Deus. Qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É a mesma coisa. Luiz, por que aparece em alguns momentos da Bíblia reino de Deus, em outros momentos reino dos céus? Em Mateus vai predominar a expressão reino dos céus. Em outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Lucas, talvez seja o que mais menciona, vai mencionar reino de Deus. Mateus é um livro que foi escrito por um judeu genuíno para a comunidade judaica. E os judeus têm um pudor danado de utilizar o nome de Deus. Primeiro que quando ele aparece escrito na Bíblia, durante as leituras litúrgicas, ele não é mencionado. A pronúncia do nome de Deus, talvez um dia ela tenha sido conhecida, mas depois, dentro da comunidade judaica, ela se perdeu, porque justamente não se pronunciava. Então, se tem o tetragrama, as 4 consoantes, mas ela é impronunciável, não se pronuncia. Aí, no lugar das 4 letrinhas, cuja pronúncia não se sabe mais, o Ocidente forçou barra com Yahvé, Jeová, mas não é nada disso. Não se sabe como se pronuncia aquelas 4 consoantes, né? Aí se convencionou fazer menção aos atributos divinos. Então se diz o Eterno, o Altíssimo, tá certo? O Senhor, mas não se pronuncia o nome de Deus. Em função desse pudor que se tem ao utilizar a palavra Deus, né, ela dita em hebraico, com um tetragrama que faz referência a ela, então Mateus achou uma solução, ele faz menção ao reino dos céus, um reino de natureza celestial, divina. Mas é a mesma coisa de reino de Deus, tá bom? O que quer dizer reino de Deus ou reino dos céus? Nós vamos usar reino dos céus porque é como aparece aqui no versículo. O que quer dizer isso? Curto e grosso, simples, conciso, direto. Não vão perder tempo divagando muito sobre isso. Tem ótimas palestras, ótimas elucidações sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Tem uma palestra brilhante do Haroldo, que ele fez em Orlando, ele fez em uma cidade, Votuporanga, aqui em estado de São Paulo, só sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Ótima palestra. O que é o reino dos céus? Reino dos céus é quando a vontade de Deus tem ascendência sobre os caprichos dos homens. Vamos agora falar isso de novo, de outra forma. Quando o querer de Deus prevalece sobre o querer do homem. Vamos explicar isso uma terceira vez, agora de outra maneira. Quando Deus manda e o homem obedece. Ficou claro? Isso é o reino de Deus. E qual que é o querer de Deus? Qual que é a vontade de Deus para o homem? Aí a gente vai definir numa palavra que tem as suas variantes. Felicidade. Pode ser também transmutada para beatitude ou bem-aventurança. Mas a bem-aventurança, a beatitude, a felicidade é a consequência de um processo, não é o processo em si. Tanto que Jesus, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, que nós já estudamos aqui, ele fala, bem-aventurados tal fulano de tal. Pois herdará, aí fala, o reino dos céus. Porque é deles o reino dos céus. Por exemplo, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois herdarão, ou é deles, o reino dos céus. Então, Jesus faz primeiro menção ao estado de espírito, para depois fazer menção ao processo que leva ao estado de espírito. O que leva um homem a uma
plenitude em termos de felicidade. Porque tem a felicidade relativa, né? Que a gente pode traduzir melhor como alegria, momentos alegres. Mas a felicidade plena, absoluta, ela é fruto da instauração do reino dos céus, ou do reino de Deus. E o reino dos céus, o reino de Deus, é quando a vontade, o querer, a determinação divina prevalece, vence, tem ascendência sobre o querer, o capricho ou o desejo de natureza humana. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino dos céus. Está claro isso ou não? Porque nós vamos, lógico, aprofundar nessa questão. Mas basicamente é isso. Se o querer de Deus prevaleceu sobre o meu querer, se a vontade de Deus prevaleceu sobre o meu desejo, se o determinismo divino prevaleceu sobre o meu livre-arbítrio, sabe por que Deus concede o livre-arbítrio ao homem? Qual que é a finalidade do homem ter livre-arbítrio? Está relacionado ao mérito. O livre-arbítrio é para que o homem tenha liberdade de decidir não ter mais liberdade. Isso que é o livre-arbítrio. O homem está livre para decidir tudo sobre a sua vida. Inclusive não ser livre mais. Isso. Quem é o anjo? O anjo é aquele espírito que abriu mão do seu livre-arbítrio para absolutamente e integralmente obedecer. Quem? Deus. O anjo não obedece mais homem algum. Por isso que tantos anjos encarnados adentraram os circos romanos, porque não se curvavam perante César. O anjo, ele não obedece mais homem algum e também não obedece mais os impulsos pessoais. Ele abriu mão desses impulsos pessoais, desses caprichos, desses desejos, do querer próprio humano. Ele se submeteu integralmente, inteiramente ao querer e à vontade de Deus. É como diz uma oração gaúcha, que a tua vontade leve a minha decabreço para a querência do céu. Isso, exatamente. E muito gaúcho vai estar ouvindo aí, né? Então, quando Deus verdadeiramente impera, reina sobre a minha vontade, quando ele tem o governo integral sobre a minha vontade, notem bem, não é que Deus não consegue governar tudo ou todos, não. Ele governa todos. Ele permite, ele concede à criatura um livre-arbítrio. Ele permite. Para que, em dado momento, a pessoa decida não lançar mais mão desse livre-arbítrio. E aí, ele faz a sua última livre escolha. Obedecer pelo resto da eternidade. Qual que era a alegria de Jesus? Ele menciona. A alegria de Jesus, qual que era? Ele menciona. A minha alegria. Aí ele fala, o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. É a felicidade dos anjos. São espíritos felizes. Porque a alegria, a felicidade deles, e aí nós estamos falando mais que anjo, inclusive, nós estamos mencionando o Cristo, é fazer a vontade de Deus. Eu separei alguns versículos aqui, para a gente ver como isso que nós acabamos de mencionar aparece na literatura de Emmanuel, exclusivamente na literatura de Emmanuel. Lá no livro Vida e Caminho,
Um livro pouco conhecido, mas na Bíblia do Caminho, vocês acham esse livro lá fácil, acho que em PDF também vai encontrar. Tem um capítulo que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito, em que o Emmanuel vai comentar Mateus 5:3, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí o Emmanuel ele comenta esse versículo dizendo assim: aquele assim que souber fazer-se pequenino, aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora. Esse é o sujeito que já vive o reino dos céus. Fazer-se pequenino. Isso aqui remete a gente a uma fala de João Batista. O que ele fala sobre a vinda de Jesus em face ao compromisso dele de precursor? É preciso que ele cresça e que eu diminua. Olha, em tarefa junto ao Evangelho, quando você quer aparecer mais com o Evangelho, é porque o reino dos céus ou o reino de Deus ainda é uma incógnita para você. Quando o seu nome, o seu rosto está à frente do Evangelho, ofuscando o Evangelho, é porque você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, em qualquer tarefa na casa espírita. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Minha avó, décadas e décadas, praticamente 50 anos de sopa fraterna. E a gente brinca e fala assim, domingo agora é a sopa da Dona Nilza. A gente fala assim por hábito, mas é a sopa de Deus, que tem como instrumento vivo a Dona Nilza. É a sopa de Deus, é a sopa fraterna de Deus. Quando a gente fala em instrumento vivo, gente, é o martelo. O martelo tem autonomia? Pensa no martelo. Instrumento. Meu violão, ele toca sozinho? Cruz credo, se ele tocar sozinho, eu saio correndo 3 dias sem olhar para trás. Toca o martelo, não prego o prego sozinho. O violão não toca sozinho, tem instrumento. Ele obedece. Ele obedece à vontade de quem? Daquele em quem ele está nas mãos. O servo de Jesus, que em verdade serve Deus através de Jesus, ele é um instrumento vivo, que decide não ter livre-arbítrio, que decide obedecer às mãos, à vontade, o querer de quem o manuseia. Por isso, meu amigo Gladstone Lage, meu colega poeta, ele fala um negócio legal. Ele fala assim, que quando a gente vai escrever essas coisas assim, essas letras de música, livro, a gente não se sente escritor. Depois disso, lá no prefácio Morro Alto, mas escrevente. A gente não se sente escritor. Na verdade, quem está escrevendo é Deus. A gente né? Tem um lápis na minha mão, um teclado na minha mão, eu, por minha vez, sou um lápis ou um teclado na mão da espiritualidade superior, que, por sua vez, é um lápis ou um teclado nas mãos de Deus. Em última instância, tanto quanto em primeira instância, é o querer de Deus que deve prevalecer. Quando o querer de Deus não prevalece, acontece, mas aí acontece e acontece com todas as máculas, todas as marcas, todas as manchas que caracterizam o querer humano, o querer dos homens. Certo? Nosso livro, hoje eu estou só com os livros lá do B, do Chico. Chama Nosso Livro. Capítulo da oração dominical. O Emmanuel pegou o Pai Nosso, a oração dominical, e trocou em miúdos. Ele fez uma versão do Pai Nosso. E nessa versão há um trechinho lá em que ele diz assim:
Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Isso é reino dos céus. Aí, gente, lá em casa no final de semana, estou inventando, isso não aconteceu não. Lá em casa no final de semana, no almoço de domingo, resolveram reunir a família inteira para o almoço, sabe, Djelma? E com macarrão né, casa de turco com italiano, macarrão e quibe, né? Aquela mistureba e de repente alguém briga por causa do último quibe na vasilha. E aí o outro joga umas verdades na cara do outro, e ali começa uma discussão, aquelas brigas de almoço de domingo clássicas que toda boa família brasileira tem. E alguém diz assim, mas que inferno que tá esse domingo. A minha casa tá um inferno com esses parentes. O que é esse inferno, esse estado infernal? É o reino dos homens. Por que todo aquele tumulto, aquela balbúrdia, aquela briga, aquela confusão, aquele fuzuê aconteceu? Porque ali prevaleceu o querer dos homens. Só que são muitos homens, e cada um com querer diferente. Como é que faz para os homens ficarem em harmonia? Todos os homens abrem mão do seu querer e deixa falar alto só o querer de Deus. Pronto, paz e harmonia. Por que tem guerra no mundo? Porque o querer, né, do Estado Islâmico é diferente do querer do governo do Bashar al-Assad, que é diferente do querer dos Estados Unidos, que é o querer da Rússia, que também é outro. Pronto. E o querer de Deus não é ouvido. Aí, guerra, milhões de mortos. É isso. Saudação do Natal. Vocês nunca ouviram falar desses livros, né? Livro do Chico, gente. Saudação do Natal, capítulo Tentações. O que é sucumbir às tentações? Comentário do Sr. Emmanuel. Sejamos fiéis ao Senhor. Na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa a que nos afeiçoemos, e as forças infiéis à verdade, a turma encarnada ou desencarnada que não quer obedecer uma regra divina que se quer. Acha que é dona do próprio nariz e faz o que der na telha. Né? Os franceses diziam, laissez-faire, laissez-passer, sou livre. Não encontrarão base em nossa vida. Se a gente for fiel a Deus, os corações infiéis não encontrarão base, não conseguirão estacionar em nossas vidas. De vez que a vontade divina, o querer de Deus, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. A vontade divina em oposição aos nossos caprichos. Nós somos caprichosos. E todo coração caprichoso, salvo poucos, também é melindroso. Casquinha de ferida, casquinha de ovo, né? Quebra fácil. Todo coração caprichoso também é melindroso. Sabe quem que é o coração caprichoso? Você já detecta ele, dona Laurine, lá na infância. É aquele menininho que não aceita ouvir a palavra não. Que ele só está feliz, sorridente, alegrinho quando ele escuta do pai e da mãe a palavra sim. Quando a gente detectar isso num filho nosso, que ele não sabe ouvir a palavra não sabe ouvir uma negativa, a gente pode ter certeza que esse menino vai
ter uma vida infernal no futuro. Porque Deus vai dizer não para ele muitas vezes. E ele não vai querer obedecer. A gente tem que aprender a ouvir não. É o chicote do... É o chicote, a gente vai usar essa palavra chicote, mas vamos contextuar ela. Porque, na verdade, as pessoas, sabe, interpretam o chicote só como castigo. Você não fez o que devia fazer, e aí, em consequência disso, vem a surra. Isso é uma lógica do carroceiro, sabe? O carroceiro que judia do cavalo. A lógica de Deus é diferente. Deus oferece a cenourinha na frente do cavalo. É o estímulo. Qual que é o estímulo? A paz de consciência. Aí, porque nós não quisemos agir movidos pelo interesse em torno da paz de consciência, aí vem um chicote autoimposto, nós já mencionamos em reuniões anteriores, autoimposto, autoaplicado, chamado culpa. Aí dói. Mas não é Deus. Não é Deus. É lei. É a lei de causa e efeito, mas a lei de causa e efeito está associada ao nosso complexo de culpa. Entendeu, Dona Joana? Porque a lei de causa e efeito vai botar na sua mão o vaso quebrado para você colar. É isso que ela vai fazer. E vai dar trabalho. É um processo exigente, é um processo desafiador. O problema é que, além de abraçar a responsabilidade que a vida vai devolver para a gente, porque é nossa, o que é nosso vem para a nossa porta. Além disso, existe um jugo a mais. Existe um fardo demasiado que a gente coloca na própria costa, no próprio ombro, que é o complexo de culpa. Ao peso, né? Ao pecador basta o peso do pecado. Basta o peso do pecado, né? Ou seja, pecado aí como o erro perpetrado, transformado em responsabilidade assumida. A culpa entra como elemento adicional. E Deus com isso? Deus oferecendo os recursos para você dar conta. Ah, é bonito demais isso, né? E Deus nessa? A gente imagina Deus, nossa lógica exígua, estreita de Deus. A gente imagina disso. Eu te falei para me obedecer. É mãe quando o menino derruba coisa em casa. Eu te avisei. Não é Deus. Deus vai dizer, não, meu filho, calma, não desespera não, meu filho. Estragou? Você vai dar conta, eu vou te ajudar. Espera que eu vou chamar mais gente. Mas, você tem que consertar, viu? Viu, meu filho? É Deus. Né? Vamos avançar, vozinha? Mas Jesus diz uma coisa interessante nessa passagem, nesse versículo. Já entenderam o que é o reino de Deus? É o querer de Deus prevalecendo sobre o nosso. Só que Jesus diz uma coisa muito importante nesse versículo. Ele diz que o reino de Deus está próximo. Próximo, né? Vamos entender isso? Minha mãe acabou de dizer aqui, gente, que não entende isso. Né? Vamos entender isso então? Próximo. Em grego, egiken. Egiken. Próximo. Para poder começar a falar do próximo, eu vou recorrer a um versículo de um texto de Eclesiastes. No dia que a Ilha esteve aqui, alguém perguntou sobre Eclesiastes, né? Então, um trechinho de um texto que está lá em Eclesiastes, que se tornou um clássico da Bíblia, né? Eu estou falando do capítulo 3 de Eclesiastes, e eu vou ler justamente o versículo 1, que é a abertura de um poema. É um poema, viu, gente? Em hebraico, tem a estrutura de verso e trova. E esse versículo, que eu sei que a minha mãezinha gosta demais, ele começa assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
em algumas traduções, debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí começa, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de destruir, né? E aí vem uma sequência de referências a esse primeiro versículo. Mas ele é o mote, ele é a base. E para a gente entender esse versículo, do tempo, primeiro nós vamos falar um pouquinho de mitologia grega. Tá certo? As divindades famosas são aquelas divindades do Monte Olimpo, né? Os Zeus, Apolo, Afrodite, não é assim? Mas tem uma equipe, uma família de deuses, que inclusive é anterior aos deuses do Olimpo, que são os titãs. E dentre os titãs, tem um específico, que o conceito que ele condensa dentro da própria história, da própria mitologia, vai ser importante demais para a gente compreender melhor essa questão do tempo. E do tempo a gente vai desaguar, vai desembocar na palavra próximo, que aparece no versículo, certo? Eu estou falando de Cronos. Cronos. Né? O Cronos, gente, já vou falar uma coisa terrível sobre o Cronos. O Cronos tinha filhos, Cronos, um velho, um senhor, ele é representado dessa maneira na arte, na escultura grega. O Cronos, ele tinha filhos e depois pegava os filhos que ele gerava e fazia, sabe o que com os filhos? Devorava, jantava os filhos. Ah, punha na brasa, pingava um limãozinho, né? Passava uma pasta de alho, afiava a faca com garfo e comia os filhos, devorava os filhos, jantava os filhos, punha no pão ketchup e comia os filhos. Esses gregos. Né? Daí veio o churrasquinho grego, ótimo, André. Também está guardada essa. Daí veio o churrasco grego, gente. Então, o que acontecia com o Cronos? Ele devorava os filhos que ele gerava. Vocês já ouviram aquelas palavras assim? Cronologia, cronometrar, cronológico, cronômetro. Já ouviu falar dessas palavras? Todas elas vêm da palavra, do nome dessa divindade grega, que era o Cronos, porque Cronos é o senhor do tempo. Aliás, é o senhor do tempo? Não. Cronos é o tempo. Ele é o tempo. Certo? Se a gente pensar numa gestação, um serzinho, né, começa lá com o zigoto, o óvulo fecundado, não é assim? E aí vão passando as semanas, porque é errado contar meses em gestação, né? O certo é semanas. Vão passando as semanas e a cada semana o bichinho, ó o bichinho, ó, falando, o bichinho vai ficando mais bonitinho até pronto. Aí vem o dia do parto. E aí as semanas foram contadas. Foi preciso um tempo de gestação para que aquele bichinho nascesse. Qualquer animalzinho, inclusive o homem, certo? Depois que nasce, tem uma verdade que é imutável e inegável. Quando é que a gente começa a morrer? O dia que nasce. Aquele mesmo tempo que agiu gerando, formando, constituindo, construindo, depois age degenerando, destruindo, decompondo, desconstruindo. Então, quando a pessoa comemora a data do nascimento, a realidade tinha que contar semanas quando houve
A gente devia contar, se a gente soubesse quando vai desencarnar, estaria contando, faltam tantos anos para eu desencarnar, né? Cantava, ou tantos anos a menos para desencarnar, né? Então, é basicamente isso. O tempo forma tudo. O tempo gera tudo. Tudo é feito pelo tempo. Esse prédio foi construído com o tempo. Levou um tempo para ele se erguer. Mas no dia que ele ficou pronto, começou um tempo que vai ruindo ele. Daqui 1000 anos esse prédio está em pé? Possivelmente não. Principalmente se ninguém não frequentar. Exatamente. Casa, né? Você sai da casa, aí ela começa... Isso. Então, levou um tempo para as pirâmides do Egito se formarem. E depois vai levar um tempo para as pirâmides do Egito. Levou um tempo para as pirâmides do Egito começarem a se... Ou vocês acham que no tempo dos egípcios elas eram tal qual são hoje? Não eram. Elas eram bonitinhas, turmadinhas. Interessante, né? Na arqueologia não se encontrou nenhum castelo, nada, só túmulos. Isso. Então existe um tempo de formação e um tempo de deformação. Um tempo de constituição e um tempo de desconstrução, de degeneração. É Cronos. Cronos gera o filho e depois faz o que com o filho? Devora o filho. E como é que a gente percebe? Como é que a gente percebe que Cronos está gerando ou devorando uma de suas crias? Pela medição, pela contagem, pela mensuração do tempo. Através dos movimentos de astros, os movimentos celestes, a dinâmica celeste. Estão começando a entender o debaixo do sol ou debaixo do céu. Então, o Sol é o primeiro instrumento que regula o tempo cronológico, o tempo de Cronos na Terra. Mas o homem foi criando mecanismos também. Dispositivos. Relógios. Né? Relógio de areia, ampulheta. Né? A clepsidra, o relógio de água, que os gregos desenvolveram. Depois veio a mecânica, o relógio com ponteiros. Depois o relógio digital, existe até o relógio nuclear. Então existe uma série de dispositivos que contam o tempo. Cronos é terrível. Cronos é terrível. Quando a gente reencarna, a gente se torna adversário de Cronos. Ele foi o responsável pela geração do nosso corpo físico. Reencarnei, né? No momento da concepção, reencarnei. E a partir dali, Cronos começa a me devorar. E eu vou sentindo Cronos me devorar. E eu vou vendo Cronos me devorar no ponteiro do relógio, no reloginho do celular, no calendário. Eu vou vendo Cronos me devorar. E quando você só concebe, ou melhor, quando você não consegue estabelecer distinção entre a individualidade, o ser espiritual e o corpo, você realmente acha que Cronos está devorando você. E isso é desesperador. Isso é desesperador. Certo? Bom, mas existe uma outra divindade, filho mais jovem, o filho caçula de Zeus, possivelmente. Né? Alguns pensadores, alguns artistas da tradição greco-romana dizem que ele é o caçula de Zeus. Quem é a outra divindade que nós vamos falar agora? Essa é super legal. Kairos. Kairos é um molecão. Kairos é cheio de energia. Kairos, ele tem um penteado, gente, super moderno e super jovem. Sabe, Muri? Porque o Kairos, ele só tem uma franja enorme aqui, um topete com uma franja que cai pelo rosto dele, só que atrás ele rapou tudo. Não tem cabelo na nuca, nem na parte traseira da cabeça. Então você imagina que figura, bicho grilo pra caramba o Kairos.
E o Kairos, ele representa a ocasião certa. Ele é o tempo oportuno. O tempo, o momento, a ocasião, que quando você está vivendo, é tão intenso e te absorve tanto que você nem olha para o cronômetro. Você esquece de Cronos. Você escapa de Cronos. Isso é Kairos. Luiz, eu ainda não entendi que você falou do penteado malucão dele. Só que tem um problema. Como o Kairos é cheio de energia, todo serelepe, ele está vindo, você está vendo ele chegar, ele chegou perto de você e de repente ele passa. E se você não parar na frente dele para cumprimentar, abraçar Kairos, falar, oi, tudo bem, prazer, Aloísio, e segurar ele pela franja, ele passa. E quando ele passar, ele não tem cabelo na nuca. Aí você não consegue agarrar ele mais. E ele vai embora. Kairos. Kairos é aquele momento único que você recebe a oportunidade. Oportunidade vem de oportuno. Que você recebe a concessão, a oportunidade de vivenciar, experimentar. Então você tem que experimentar aquele momento que não é medido com número, com ponteiro. Você tem que viver aquilo com a alma, com a víscera, com a entranha, com toda a intensidade do seu espírito. Porque Kairos vai passar, só que ele vai deixar em você uma marca. E essa marca que ele vai deixar em você vai te tornar alguém diferente. Depois que Kairos aparece na sua frente, você nunca mais é o mesmo. A não ser que você tenha permitido que Kairos passe. Você estava tão preocupado olhando... gente, pessoal de casa, eu estou olhando aqui porque tem um relógio ponteiro ali, viu? Então você está tão ocupado com Cronos, sendo devorado por Cronos, que o Kairos passa e passou. Quando você... Kairos passou. Foi embora. E não tem jeito nem de agarrar ele. Porque não tem cabelo na nuca, você vai segurar ele como? E ele é peladinho, viu, gente? Nem pela roupa. Ele é nu. Né? Você não tem como agarrá-lo. E ele te devora. Aí você continua sendo devorado por Cronos. Então, Kairos é o oposto do Cronos. Kairos te traz vitalidade. Cronos te rouba ela. Pergunto a você. Aliás, antes de fazer a pergunta cruel, eu vou criar alguns exemplos, porque às vezes a teoria não ficou muito clara. Vou dar alguns exemplos. Quando eu conheci a Juju. A Juju, agora eu vou contar isso para o mundo inteiro. A Juju veio em Uberaba, ela é de Araxá, uma cidade perto de Uberaba. E ela veio em Uberaba. Gente, é um momento solene na minha vida, vou contar. E ela veio em Uberaba assistir o filme do Chico Xavier que estava passando no cinema. Era o ano de 2010, abril de 2010. E aí eu estava sentado no cinema, e o cinema lotado, e sobrou uma cadeira só no cinema, que era a cadeira do lado da minha. Não estava. De repente a Juju, que tinha se atrasado, porque foi comprar o quê? Não, foi tentar comprar um lanche e não conseguiu. Ela para lá embaixo no cinema, na porta do cinema, e procura um lugar para sentar. Quando aquela criatura apontou lá embaixo, sabe quem que eu vi correndo na minha direção? Kairos. Kairos. E aí, seu Adelmo, tem um ditado aqui em Minas Gerais que diz assim, que burro não passa arriado na sua frente 2 vezes. E eu olhei a Juju e falei, Kairos, não vai me escapar.
E fiz sinal e mandei ela sentar do meu lado. Isso foi no dia 4 de... Não, no dia 10. 11. Não, dia 10 mesmo, perdão. Eu estou recorrendo a Cronos, mas é porque eu nem preocupei com Cronos. Mas acho que era dia 11 de abril de 2010. A Juju assistiu o filme do Chico Xavier, Casal Espiritualizado, do meu lado, e ali meu coração bateu diferente. Como eu tinha que viver intensamente aquilo no dia 18 de abril, dia do livro espírita e aniversário da Juju. Uma semana depois eu fui em Araxá, entrei na casa dela e falei para o meu sogro: seu Célio, eu quero a permissão do senhor para namorar a filha do senhor. Uma semana depois. E estamos casados, estamos juntos há 7 anos, casados há 3 anos. Isso é Kairos. Sabe por que é Kairos? Vou explicar o porquê. Porque eu não sei até hoje quanto tempo durou o filme de Chico Xavier. Eu tive que assistir depois, loquei o DVD e assisti. Porque a presença da Juju e aquele momento com ela me despertou uma emoção tão grande, e ela sabe disso que eu já falei para ela tantas vezes, que eu queria viver aquele momento. Ele podia ter durado 5 horas, 10 horas, um dia inteiro, que para mim teria sido a mesma coisa. Quando a gente está vivendo a hora H, o dia D, o momento M, o Cronos pega as coisinhas dele e você fala pro Cronos assim: vai sentar, Cláudia. Senta ali, que nem a Xuxa falou pra menina, ó, senta ali quietinho. Ele desaparece. Entendeu a diferença de Cronos e Kairos? Escreveu um negócio? Vó, a senhora teve 3 partos e 4 filhas. Essa é, inclusive, um parto de gêmeos. Viu, Dona Joana? Tem um parto de gêmeos. Quanto tempo durou o parto? A senhora sabe? Cronologicamente? Não. Mas a senhora se lembra exatamente que horas foram o parto da primeira? Exatamente? Da primeira. Por que te contaram? Por que te contaram? Porque eu tenho certeza absoluta que na hora que a senhora teve o parto, a senhora não falou: escuta, dá o relógio aqui, deixa eu olhar quantas horas são, vai começar agora o parto. Ó, doutor, não pode demorar muito não, que eu tenho mais o que fazer. Viu? Foi assim? Não foi assim. O crono do sofrimento, né? Vai passar. O da felicidade, ó. Mas teve um tempo, teve um período daquele parto. O que ficou daquele momento para a senhora foi o sentimento. Foi a intensidade emocional daquele momento que te marcou. Porque mulher nenhuma é a mesma depois de um parto. De filho morto ou de filho vivo. Não é a mesma mais. Isso é Kairos. O momento de um parto é Kairos. Acontece que no período da cultura helenística, Ptolomeu, se não me falha a memória, Ptolomeu II, no Egito, ele quis enriquecer a biblioteca de Alexandria. E ele sentiu que faltava um documento, um livro, na biblioteca de Alexandria. E o livro era o que já circulava então, que já tinha passado o período do exílio da Babilônia, era os livros da tradição religiosa do povo hebreu, a Bíblia, a Torá e a Tanar, e os profetas, que já haviam sido compilados. Então ele reuniu um grupo de sábios do povo hebreu, 72 sábios, né? Assim como tem mais tarde 72 sacerdotes e tudo mais. 72 sábios, e incumbiu eles de uma missão. Ele queria uma versão em grego, era a língua do Império Macedônio, a língua da cultura helenística, uma versão em grego do texto bíblico.
Eles traduziram em 72 dias, diz a lenda. Traduziram em 72 dias. E quando chegava nessas expressões em hebraico que se referiam a tempo, como por exemplo o Eclesiastes 3:1 que nós mencionamos aqui, os sábios tinham na língua grega um trunfo. Uma vantagem. O que era a vantagem? Para o hebreu, existia um tempo que não era regulado pelos homens. Que não era proposto pelos homens. Existiam momentos, existiam ocasiões que eram estabelecidas por Deus. Esses sábios gregos, quando foram traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega, é a Septuaginta, é a primeira versão da Bíblia hebraica para uma outra língua, que foi o grego, e foram traduzir esses versículos, eles perceberam, quando fizer referência ao tempo dos homens, ao tempo do calendário, ao tempo do relógio, nós vamos usar Cronos. Quando fizer referência ao tempo de Deus, ao momento exato, oportuno, divino, para uma determinada experiência, e cada um vai ter experiências suas próprias, designadas por Deus, nós vamos usar a palavra Kairos. Querem ver uma coisa? Sabe o versículo que eu acabei de ler? Gente, é bonito demais, né? A sabedoria divina, olha. O versículo que eu acabei de ler, olha como é que ele vai ficar. Tudo tem o seu cronos determinado. E há Kairos para todo o propósito debaixo do céu. Há um Kairos para todo o propósito, tudo que se dá em nome de Deus, debaixo do céu. Debaixo do céu é dentro do cronos. Então, Deus invade o cronos, mete o pé na porta mesmo, sabe? Deus invade o cronos, e na hora que Deus invade o cronos, ele estabelece Kairos. E aí todos os relógios param. Ali é o tempo de Deus. Existe um cronos para tudo. O relógio está correndo. O calendário está sendo virado, a folhinha. Mas dentro do cronos, Deus faz incisões e inserções. E ele empurra, goela abaixo de cronos, Kairos. Meimei tem uma mensagem, um espírito Meimei, que se chama O Instante Dourado. Já leram essa mensagem? Curtinha, chama O Instante Dourado. O instante dourado é Kairos. É Deus se manifestando e dizendo, é agora. Se não ficou claro, vozinha, eu vou traduzir com uma passagem de Paulo Estevão. Vou traduzir com Paulo Estevão inteiro. O encontro de Paulo com Jesus na porta de Damasco é Kairos. Oi, dona Tatiana. O encontro de Públio Lentulus com Jesus na praia de Cafarnaum é Kairos. Só que tem um detalhe. Quando Paulo viu Kairos na frente dele, ele deu um laço na franja do Kairos e falou, vem cá que você não passa não. Ele tombou no chão e falou, aqui você não... Esse momento é único. Né? E Públio Lentulus deixou passar. E Jesus alerta ele quanto a isso. Senador, é do teu querer segurar Kairos agora ou na próxima vez que ele passar. É igual metrô, gente. Passou, boiou, né? Você ficou boiando, passou. Agora acabou. Tem que esperar, só o próximo. Ele vai passar de novo. Mas aquela oportunidade... E olha, você vai ter outra oportunidade. Mas aquela, perdeu. Kairos. Tem uma coisa bacana sobre Kairos.
Os sinais. Ele não aparece assim, opa, passou. Não. Ele dá sinais. Ele vai apitando. Que nem o trenzinho, sabe? Kairos vai chegando gritando, tô chegando. Tô chegando. Tá próximo. Tá próximo. Tá chegando a hora. Ó, tô chegando, tô pertinho, tô pertinho. A morte de Estevão foi um sinal para Paulo. Muita gente está falando assim, Paulo não perdeu a oportunidade de se converter quando Abigail se revelou irmã de Estevão? Não, aquilo não era o Kairos, não era o tempo. Ele não estava maduro ainda. Aquilo era Kairos avisando, está chegando o tempo. O desencarne de Abigail, outro sinal. Paulo foi tendo sinais. Aliás, começa lá com a pregação de Estevão na casa de caminho. Na casa do caminho. Foi recebendo sinais. Foi sendo alertado. E ele foi escutando sinais. Apesar da reação hostil dele, ele foi entendendo que tinha um negócio esquisito acontecendo ali. Quando ele ganha a estrada de Damasco, ele está introspectivo. Porque quando vai chegando a hora, quando vai chegando o momento, a hora H, o dia D, a gente vai sentindo. Porque a vida vai dando sinais. Então, nós vamos ver agora no Evangelho de Mateus, só vou usar Mateus, mas tem a mesma situação em outros. Como a gente vai vendo, Kairos avisando. Mateus capítulo 3, versículo 2. Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Mateus capítulo 3, versículo 2. Quem fala é João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista fala isso antes de Jesus fazer a primeira aparição pública. Então, antes. Depois, Mateus capítulo 4, versículo 17. Agora é Jesus dizendo. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí é Jesus dizendo. Quando chega no capítulo 10, versículo 7... que nós estamos vendo, quando chega no capítulo 10, versículo 7, o que vai acontecer? Indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Aí Jesus projeta a coisa para o futuro. Jesus sabe que vai ser crucificado e está dizendo para os discípulos, quando eu me for, vocês continuem dizendo, está próximo o reino dos céus. Agora demos um nó na cabeça. Porque eu tenho certeza que muita gente pensou, mas o momento não era a vinda de Jesus? Não. Hoje nós devemos repetir o discurso dos discípulos, que foi recomendado aos discípulos. Arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Daqui 1000 anos vamos repetir a mesma coisa. Porque o tempo linear é Cronos. Nós não estamos falando de Cronos. Nós estamos falando de oportunidade. O tempo de Deus. O momento certo para o despertar de uma consciência. Para a superação de um vício. Para a aquisição de uma virtude. E esse tempo é particular de cada um. Entenderam isso? O que é esse próximo, então? Egken. O que é esse próximo? É o agora. Cadê Kairos? Agora. E quando a gente fala de um tempo oportuno para alguém, uma ocasião precisa para alguém, esse alguém vai viver essa ocasião em um determinado lugar, não é? Se eu falar agora para Adriana, agora é o seu momento certo para perdoar alguém. E esse alguém está do seu lado, é a Juju, por exemplo. Eu estou te situando no espaço também. Onde é que você está agora? Aqui. Então, o Kairos, o tempo oportuno, a proximidade do reino de Deus é aqui e agora. É aqui e agora.
não é uma promessa. O reino de Deus não é uma promessa. O reino de Deus era uma realidade com João Batista, o reino de Deus era uma realidade com Jesus, o reino de Deus é uma realidade hoje conosco. É uma realidade presente. É o agora. O reino de Deus é aquele momento, aquela circunstância, naquele determinado lugar em que eu disse, o Senhor manda e eu faço. Tem uma pessoa que eu não posso ver ela pintada de ouro. Vou entrar no banheiro do shopping, na hora que eu abro a porta do shopping de uma vez, bate em alguém que eu vou olhar e falo, desculpa, quem que é? Pronto, pedi desculpa para ela. Se naquela hora eu fechar a cara e falar poucas e boas, eu fui rebelde. Eu atendi um impulso pessoal. Perdi o Kairos, perdi a oportunidade. Se eu falar, oi, tudo bem? E a pessoa ficar sem graça e ela falou assim, olha, eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho para me reconciliar com você. Eu queria te pedir desculpa pelo que eu fiz. Não é bater a porta em você, não. É aquilo que eu fiz há 20 anos atrás. Pronto. Aquilo saiu, aquele pedido de desculpa saiu com fogo de dentro da minha boca. Mas eu me curvei, eu me fiz pequeno, eu me dobrei diante da vontade de Deus. Porque quem criou aquela situação, aquela circunstância foi Deus. Então ele falou comigo através da circunstância. Ele me disse, é aqui e é agora. E se eu deixar a pessoa sair dali sem fazer aquele pedido de desculpa ou sem conceder aquele perdão, Kairos vai, passar. Vamos ler algumas coisinhas de Emmanuel sobre isso? Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede e que Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta. Olha, que não te afaste dos lugares de luta. Se eu vivo num lar difícil, é porque o tempo é o aqui e agora. Sentei na mesa para almoçar e meu irmão, meu marido, minha esposa já falou um negócio que machucou meu coração. Eu respiro e aquele lugar, a mesa da minha casa, ao 12:15, é o aqui e o agora para eu superar um ressentimento. E permitir que Deus prevaleça sobre o meu querer. A fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Quando, como e onde. Ou seja, que a gente falou no começo, né? Eu não escolho nada. Porque se eu escolher, eu vou escolher segundo as minhas fraquezas. E se eu escolher segundo as minhas fraquezas... Então a regra é simples. Chegou o momento M, a hora H, o dia D. Se a minha vontade é ir embora, é só eu me contrariar. É só eu me violentar. Eu fico. Se a minha vontade é dizer não, é só eu dizer sim. Porque com certeza o meu querer vai ser o avesso, o oposto do que era o querer de Deus. Vinha de Luz, capítulo 57, não te afastes. Tá? Nós acabamos de ler isso. O que nós acabamos de ler, o que a gente estava conversando aqui? Que a vontade divina impera. Ela vence sempre. O que a gente faz é adiar o momento. É perder oportunidades. Mas quando a gente reencarna para ganhar. Que jogador bota o uniforme de um time e entra em campo para perder? O jogador sabe das dificuldades dele, das deficiências, das contusões, mas sabe também, esse time não me contratou à toa. Eu tenho qualidade, ninguém entra em campo para perder. Certo? Só um minutinho, Adriana, só um instante. Oi? Não era o momento. É porque não era o momento. Então, quando Estevão é assassinado por Paulo, Paulo perdeu a oportunidade? Não, não era o momento.
Não era o momento. Aí, quando ele encontra Jesus, ele tem uma resposta positiva, porque era o momento. Quem é o espírito culpado? É o que acha que perdeu todas as oportunidades, que não vai voltar a outra. Aí ele sofre a culpa. É exatamente isso, Muri. Aquilo que a gente considerou que era erro, era a gente ou perdendo uma oportunidade que não era a grandiosa, que eram sinais de que a oportunidade grande se aproximava. Tem reencarnações que são decisivas. A reencarnação de Públio Lentulus, como Públio Lentulus, foi uma reencarnação decisiva. Certo? Gente, vamos ler só mais um trechinho aqui que eu acho muito bacana, que está no livro Escrínio de Luz, capítulo Pedi e Obtereis. Sirvamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Então, olha só. Primeiro, você tem que descobrir qual que é a vontade de Deus. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Não é em casa de braço cruzado, chorando, me engano. É com a mão na massa. É trabalhando pelo bem dos outros. Porque trabalhando no bem dos outros, eu vou descobrindo a medida do belo que existe em mim. E o belo que existe em mim é a vontade de Deus. É o que Ele quer para mim, integralmente, o tempo todo, em qualquer lugar. Esse momento e esse lugar em que essa descoberta acontece é qualquer momento e qualquer lugar. É o aqui e agora, seja quando for e onde for, em que eu me disponho a obedecer integralmente o que for vontade de Deus. Depois que eu descobri. Tá certo, gente? Então vamos ler o versículo novamente, para a gente entender agora o que Jesus está dizendo. Indo proclamai, ou seja, é a mensagem central do Evangelho. É dizendo para os discípulos, basicamente vocês vão divulgar o seguinte: está próximo o reino dos céus. Basicamente vocês vão dizer para a humanidade inteira, existe um kairós para cada um. E quando chegar o kairós, quando chegar o momento oportuno, quando chegar a hora certa, e o coração vai dizer, não é o cérebro só trabalha com cronos. Quem trabalha com kairós é o coração. Quando chegar o momento certo, para você aproveitar o momento certo, só precisa fazer uma coisa: submeter-se, curvar-se, dobrar-se integralmente, absolutamente ao que for a vontade de Deus. Aí chegou o reino dos céus. Tá certo, gente? Grande abraço para todo mundo e encerramos aqui. A caridade convencional é o óbolo da viúva. 1000 passos é eu pegar o que me sobra e distribuir com quem não tem. Isso é 1000 passos, mas Jesus disse pra gente andar quantos? 2000. É você tirar do seu necessário.